Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós só temos que te louvar e te agradecer, Senhor. Chegar aqui, meu Deus, debaixo de vitória, da tua graça, nos conduzisse todos esses dias aqui, no período prévio, durante o evento. E agora, Deus, nessa última mensagem, eu quero te pedir, Deus, que tu ilumine a mente do teu servo pelo teu Espírito. E que ele pregue, meu Deus, com a tua graça e no poder do teu Espírito. Que tu prepare os corações daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet ou pela TV. Que, meu Deus, tu possa edificar a tua igreja e o teu evangelho possa ser proclamado e vidas sejam libertas e salvas para o louvor da tua glória. É isso que te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Sem demora, eu gostaria que vocês abrissem na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim Deus, que também vos dá o seu Espírito. Eu gostaria de vocês, como eu sempre peço, se possível silêncio, temor, tremor e santa reverência diante da palavra de Deus. Ninguém andando ou conversando, somente aqueles que estão trabalhando no evento. Isso aqui nada mais é do que um culto de adoração ao Deus vivo, ao único que é digno de honra, glória, louvor, domínio, aquele que é todo poderoso e triplamente santo. Queridos, por mais que eu estudasse outro texto e tivesse outro texto para pregar, outro tema para pregar para vocês essa noite, nesse fechamento de congresso, dos tantos temas lindos que foram pregados aqui, de vertente doutrinária, teológica profunda, eu vim trazer uma mensagem simples, pastoral, mas muito oportuna, muito pertinente. Eu vim aqui para alertar a igreja de Cristo sobre o perigo que a tem cercado e que já tem se instalado em boa parte dela. O perigo dos pecados sexuais. E esse é o tema da minha mensagem: o Espírito Santo e a pureza sexual. Como pastor há mais de 20 anos e trabalhando com aconselhamento há mais de 20 anos, o que eu venho testemunhando, o que eu venho vendo e ouvindo, porque eu conheço os corredores da igreja, os intestinos,
tanto da comunidade que eu pastoreio, como de lideranças e igrejas Brasil afora. O que eu tenho visto, testemunhado, tem me chocado. Tem me chocado. O nível de depravação, sensualidade, escândalos morais, prostituição, adultério, de toda sorte, de toda forma, envolvendo o povo de Deus, é assustador. Não se engane, esse tipo de pecado tem poder de destruir a igreja. Não é novidade para nós que a nossa sociedade, desde os primórdios, é pervertida sexualmente. Não é novidade para você que ela a cada dia emerge em um caos moral e se perverte sexualmente a cada ano que passa. Entretanto, de uns últimos tempos para cá, as coisas têm se tornado inconcebíveis e incontroláveis. Não é que não existia, é que agora isso está se tornando público, e a sociedade está aceitando isso, a depravação sexual, como uma conduta normal. Esse é um dos sinais que a nossa sociedade naufraga para o caos, é quando ela não se importar mais com a sua própria degradação, e atos antigamente reprovados, hoje se tornam normais, e até são estimulados. Entretanto, todavia, não obstante, porém, sem embargo, o que mais me assusta é que a igreja não tem ficado de fora. Existem hoje outras modalidades de perversão sexual. Como já não bastasse todo tipo que a gente vê, ao sexo interativo hoje, onde prostitutas oferecem seu serviço online, em verdadeiros stripteases ao vivo, onde homens e mulheres consomem em videoconferências por computadores ou celulares. Isso pode ser de forma paga por profissionais, ou entre pessoas que começam a se despir uma na frente, uma diante do celular, transmitindo a imagem uma para a outra. Só que eu estou falando de cristãos, estou falando de pastores, estou falando de diáconos, de presbíteros, de músicos, de crentes envolvidos nessa sujeira. O tal do nudes. Pessoas que provocam excitação sexual mediante a conversas de baixo calão no celular, e depois tiram fotos nuas e compartilham umas com as outras. Eu estou falando que isso está acontecendo entre o povo de Deus. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu testemunho. Coisas impensáveis, até para um ímpio, tem acontecido. E o texto diz que Deus é vingador dessas coisas. Se tem um pecado que essa geração vai dar contas diante de Deus, aqui na terra e diante do seu trono, são esses pecados sexuais. Pais, não sejam tolos. Suas filhas podem estar trocando fotos de nudez com pessoas. Eu não sei onde essa geração vai parar, desses pais omissos, que não veem maldade em aparelho celular, em internet, em computador no quarto. Esses meninos estão sendo aliciados, ingressados na prostituição infantil, pedofilia,
toda sorte de perversão sexual debaixo das barbas desses pais que na verdade estão patrocinando tais coisas. Você viu o filme Som da Liberdade? Aquilo não é um filme, é um documentário. 2 quarteirões daqui pode estar acontecendo agora uma criança sendo sequestrada, e daqui uma semana ela pode estar em Moscou, Amsterdã, Joanesburgo, Paris, sendo entregue a alguém para uso sexual. Uma menina, Belford Roxo, marcou encontro, menina de 10 anos, mas marcou encontro com um abusador. Os pais conseguiram ver no telefone, no celular, e foram lá. E antes dele chegar e pegar ela, eles foram com a polícia, capturaram e prenderam ele. Mas aí a mãe perguntou: por que você não falou para nós? Mãe, desde que você me deu o celular, eu entrei em uma rede, conheci um homem, e eu me apaixonei por ele. Pode ser tua filha, pode ser teu filho. Homens que são escravos disso. Suas filhas, não sejam nécios, pai. Podem já ter amigas, porque isso não vem só pela internet, vem pelas influências. Pode ser que a sua filha já tenha amigas de 12 a 15 anos que não são mais virgens, que influenciam ela nessa área, ou seu filho. São as escolas de ensino fundamental e médio, é a grade curricular das escolas estaduais, é a programação na TV, são os aplicativos. Meus filhos estavam usando o aplicativo Duolingo para aprender inglês. Em uma certa fase do aplicativo, estavam fazendo perguntas. Uma menina pode pôr roupa de menino, um menino pode pôr roupa de menino. Peraí, eu mastiguei, eu mordi, eu quebrei, eu pulverizei, eu derreti. O que é isso? Bem modo Paulo Júnior, né? Assim. Porque não é só aqui pregando, não, é no supermercado, é tomando banho, é tudo assim, é desse jeito. Já chega no caixa, R$130, eu assim diz o Senhor. O que é isso? Arrepende desse teu pecado, miserável. Sabe por que eles estão rindo, pastor Euder? Para não chorar. Eu já peguei celulares de jovens e o que eu vi é assustador. O que está sendo exposto aí, gente. 20, 30 anos atrás a pornografia se limitava a revistas com pessoas nuas. O que você vê hoje são aberrações, são animais cometendo atrocidades. E a criança, o adolescente ou o homem não tem estrutura para suportar tamanha descarga de depravação. Você sabe que na década de 60 houve a revolução sexual que contribuiu muito para a erotização da sociedade. O festival de rock, hippie, Woodstock, com seu slogan sexo, droga e rock and roll, inaugurou uma era dos contraceptivos, dos anticoncepcionais e do sexo livre, sem o compromisso do matrimônio. Associa-se a isso ao aumento desenfreado de material pornográfico, e isso se potencializou ainda mais com o advento da internet. Irmãos, abram seus olhos, estamos vivendo um momento histórico, onde a depravação sexual foi normalizada. Presta atenção nesses números, para você ver. A indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões de dólares por ano. Você ouviu? 97 bilhões de dólares. A pornografia apenas nos Estados Unidos é responsável por quase 13% desse montante. 2 bilhões e 500 milhões de e-mails enviados por dia no mundo todo
possuem conteúdo pornográfico. Eu disse 2,5 bilhões de e-mails por dia são pornográficos. 25% das pesquisas feitas na internet estão relacionadas à pornografia. São 68 milhões de pesquisas por dia. 35% dos downloads feitos são pornográficos. 266 novos sites pornográficos surgem todos os dias na internet. São feitas 116 mil pesquisas sobre pornografia infantil por dia. (11 anos), escute isso aqui, 11 anos é a idade média em que uma criança vê pornografia online pela primeira vez. Isso na pandemia, piorou na pandemia. A produtora de vídeo Brasileirinhas chegou a duplicar o número de assinaturas por dia. Ela disse, nossa média sempre foi 300 assinaturas por dia, mas desde a pandemia chegamos a 600 por dia. Isso na pornografia. Agora veja o adultério. De acordo com uma revista famosa, 75% dos homens e 68% das mulheres já admitiram ter traído de alguma forma em algum momento os seus cônjuges. 75% dos homens e 68% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Já cometeram adultério, isso é um colapso. Fornicação, que é o sexo entre os solteiros. 30% dos jovens, veja só a idade que as pessoas já têm ingressado no sexo. 30% dos jovens de 13 a 15 anos já iniciaram a vida sexual. Mas eu estou aqui para falar em nome de Jesus. Eu, você e a igreja de Cristo vamos nos levantar e vamos abrir guerra contra a perversão sexual. Não se engane, meu irmão. Roma caiu por causa da perversão sexual. Muitos historiadores dizem que foi por causa da sua depravação moral, perversão sexual e destituída de moral que os senados, os imperadores ruíram. Nessa época se comprava escravos para exploração sexual. Fazia-se sexo com crianças. O próprio Nero tinha relações incestuosas. Calígula, aquele senado todo imergiu em perversão sexual. E quando veio a revolta bárbara, eles não conseguiram vencer. Caiu, ruiu. Isso destrói igrejas, destrói relacionamentos, destrói ministérios, destrói nossa comunhão com Deus, destrói nossa fé, acaba com a igreja. E nesse capítulo aqui de Tessalonicenses, Paulo trata da pureza sexual dos cristãos. Paulo está preocupado com isso, meus irmãos. Pois como eu disse, a cultura em que viviam, havia toda sorte, na cultura que viviam, toda sorte de pecados sexuais era tolerado. Havia, irmãs, para você ter uma ideia, em Corinto, 1000 prostitutas cultuais que serviam nos templos de Afrodite, onde o sexo fazia parte das religiões e da cultura. E aquilo estava comprometendo, estava manchando a pureza dos cristãos. Então Paulo começa, no verso 1, exortar o progresso espiritual dos cristãos. E é isso que nós vamos ver hoje. A santificação contra a perversão sexual. Verso 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais.
Paulo começa a introdução que ele já tinha estado lá plantando essa igreja, era uma igreja nova, e agora Timóteo traz informações. E Paulo já havia ensinado sobre santificação e sobre os pecados sexuais. E agora Paulo vai dizer aqui, vai elogiar eles no verso 1: vocês aprenderam de nós que um modo de vida santo agrada a Deus, ok? Paulo continua, vocês estão fazendo isso é muito bom, mas não para aí. E nós temos que aprender aqui um princípio. A doutrina da santificação ensina 2 pontos. Primeiro, a santificação posicional. Todo crente é santo, e não há crente que não seja santo. Se não é santo, não é crente, porque após a justificação, o crente é santificado. Então essa é a posição dele, separado, santo. Mas existe um segundo ponto, uma segunda fase, a santificação experimental. De modo que eu não paro no estágio que eu comecei, eu trabalho na mortificação do pecado e no crescimento à imagem de Cristo com os meios da graça. E Paulo está dizendo aqui, ó, vocês devem progredir, avançar. Santidade é um estado, santificação é um processo. Paulo diz: não dê entrega à carne, não dê entrega ao pecado, lutem, avancem, continuem. 1 Pedro 2,11 diz: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 1,14-16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora Paulo diz que eles não são ignorantes quanto a isso. Olha só o verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo está dizendo aqui, Tessalonicenses, vocês já sabem o que devem fazer. Queridos irmãos, o que Deus está nos dizendo é que todo crente tem consciência que a pureza moral, que a santidade é uma obrigação. Nesse sentido, nós não podemos dizer que pecamos por ignorância. Não, nós não somos ignorantes quanto à pureza. Ninguém pode se justificar de estar envolvido nesses pecados dizendo: eu não sabia. Já estáis inteirados. Nós sabemos que santidade é o padrão de vida de crente. Nós sabemos que temos que resistir tais pecados. Não podemos nos esconder na ignorância. Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha o que Paulo está dizendo, parece hoje. Acaso vocês não estão carecas de saber? Vocês não sabem que são separados? Não sabem que Deus os redimiu? Não sabem que Deus os comprou? Não sabem que Ele enviou o sangue dele por vocês para separar vocês dessa imundícia? Imagina os Tessalonicenses. Sim, sabemos. Então por que está continuando? Tem 2 telões ali. 2 ali. Dá teu celular aí. Dá teu celular. Deixa eu ver o histórico das 2 últimas semanas. Vamos plugar ali. Vamos plugar ali. Vamos plugar. Me dá aí. Me dá o histórico dos filhos. Aí, daí. Fique tranquilo. Não vai ter jeito de plugar. Não vamos ver, eu não vou ver, eles não vão ver, sua mulher não vai ver, seu filho não vai ver, seu pai não vai ver, ninguém, eu não vou saber. Mas aquele que tudo vê, tudo sabe, tu conhece, esse já tem testificado.
Primeiro, Paulo exorta ao progresso. Continue. Me diz uma coisa aqui para mim, pastor Eudeu. Satanás cansa, perde fôlego, tira férias. Satanás cansa, Satanás morre. Baixa a guarda para tu ver um dia. Pisa fora da linha, escorrega. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor bramando como leão, procurando quem possa tragar. Paulo está dizendo aqui, verso 2, estou falando outra vez, estou insistindo nesse tema, porque vocês precisam colocá-los em prática. Tessalonicenses, vocês não são ignorantes quanto a isso, vocês sabem que essa é a vontade de Deus para você. Então vamos no verso 3, Paulo vai dizer por que eles devem ser santos, porque... Verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, preste atenção aqui, Paulo está usando um argumento, por que ele ordena eles serem santos, progredirem na sua santificação, não parar aí, não baixar a guarda, e por que eles têm que fugir da imoralidade. Primeiro, por causa da vontade de Deus, e a vontade de Deus aqui pode ser dividida em duas. Uma é a sua vontade decretatória, que é a sua vontade secreta, sua providência, que nós não sabemos, Deus não fala para nós tudo que vai fazer. É sua vontade que está dentro dos seus decretos soberanos, insondáveis, insofismáveis, quando Paulo diz, ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como do saber de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele, para que depois possa lhe retribuir, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Mas existe a outra vontade, é a vontade revelada, ou desejo normativo, desejo revelado, e é esta vontade revelada que Paulo está falando. Ele está falando, Tessalonicenses, isso não é segredo, isso está em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, para se apartar das nações, dos ídolos, das comunhões incestuosas, das relações mistas. A vontade de Deus está clara, vocês sabem qual é ela não está oculta, por isso vocês devem andar nela. E qual é ela? Sejam santos. Portanto, queridos irmãos, essa é a vontade de Deus, a santidade, e não há exceção para essa regra. Não tem assim, ó, eu acho que o padrão que o Dr. Augustus está, que o John MacArthur está, que o Paul Washer está, né? Aí já parou, já não luta mais, né? Já dá uma olhadinha assim, eita glória, já liga o celular, já vê, né? Não é exceção. John MacArthur me disse que foi visitar, me disse, até parece que eu falei com ele ontem. John MacArthur disse, não me disse não, só disse. No último chá que tomamos lá em casa com um bolinho de chuva, foi visitar um irmão no leito de hospital, canceroso, tinha pouco tempo de vida, tinha uns 78, 82 anos. John esperando que ia visitar, que ele ia pedir uma oração para ter paz ou para ser curado. Ele está aqui na cama, cabeça para lá, e John aqui perto da cabeça. Sabe, John, sim, estou aqui, 82 anos de vida, nunca consegui me livrar da imoralidade sexual, até hoje. Eu luto com ela, essa é a história da nossa vida. Não a John Piper, John MacArthur, não a Paulo, Timóteo, Elias, Eliseu, Moisés. Meu irmão, isso aqui não há exceção. Esta é a vontade de Deus para a presbiteriana, batista, assembleia, congregacional, irmão, ovelha, presbítero, diácono. Sejam santos. Ninguém tem
tem permissão para viver uma vida promíscua. Ninguém tem autoridade de viver em adultério. Ninguém tem permissão para viver em fornicação. Ninguém. Está falando. Ih, mas vai falar muito ainda, hein? Agora toma cuidado para não falar só contigo, servo. Efésios 1, 3, 5. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais. Em Cristo, assim como nos escolheu, olha só, doutrina da eleição, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para, o que é para? Cláusula de propósito. Deus nos escolheu para um propósito, aqui é a cláusula de propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus elegeu, Deus predestinou, Deus enviou o Filho, Deus escolheu, Deus salvou um povo para ser santo. Imagina isso nos decretos divinos, antes da fundação do mundo, antes de criar tudo, Deus já pensou na santidade e pureza da igreja. Olha como Deus leva isso a sério. Nos refolhos da eternidade, a trindade em perfeito conselho e comunhão elegeu gente para ser santo. Agora, preste atenção. Paulo especifica em qual área ele deseja pureza. De Tessalônica, verso 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Agora Paulo especifica o problema, o alvo do seu conselho, o alvo que os coríntios devem fixar seus olhos, e devem se tornar santos. Vos abstenhais da prostituição, palavra grega aqui, porneia, da onde veio o termo pornô, pornográfico, pornografia, todo tipo de pecado de ordem sexual. Paulo está escrevendo para um contexto greco-romano, havia incesto, havia relações com crianças, havia relações com pessoas da mesma família, havia adultérios, havia fornicação, havia bestialidade, e Paulo está dizendo, todo tipo de pecado fora do sagrado matrimônio é porneia. Primeiro, fornicação, pecado entre solteiros antes do casamento. Segundo, adultério, pecados de pessoas casadas fora do casamento. Terceiro, sexo de pessoas do mesmo sexo. Quarto, masturbação, o sexo solitário, que envolve cobiça, pornografia, carícias, palavras obscenas, sugestões, nudes, nudez, videoconferências, palavras que incitam a sexualidade. Paulo está dizendo, é a vontade de Deus que vocês sejam puros. Em qual área? Na área sexual. Como? Se abstendo, evitando todo tipo de pecados sexuais acima. Irmãos, sabe o que Paulo está falando para nós 2000 anos depois? Igreja de Cristo, não se meta com essas coisas, não se envolva com essa sujeira, com essa imundícia, delete isso dos seus aparelhos, bloqueie essas pessoas imundas, corte essas assinaturas sujas. Você acha que numa multidão de gente aqui, desse tamanho, não tem pessoas assim? Não tem pessoas envolvidas com esse pecado? Você acha que eu, ou alguns aqui são ingênuos de pensar? Não se meta com isso. Tira os olhos dessa mulher na sua. Tira os olhos dessa criança, antes que a ira de Deus caia sobre você. Pare de mexer com esse lixo. Isso vai arruinar a tua vida. Isso vai acabar com o teu ministério. Isso vai acabar com a tua comunhão com Deus.
vai destruir você. Agora Paulo vai focar o objeto da prostituição. Aonde ele é cometido? Ele vai no objeto. Aonde é? O corpo. O corpo é a matéria-prima para a prostituição. É o objeto de pecado sexual. Verso 4: que cada um de vós saiba possuir, o mesmo que usar, o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Presta atenção, olha o conselho que ele está dando aqui, ó. Que cada um saiba usar, dominar, refrear o corpo. Deus nos deu um corpo, e o problema deles o quê? Do contexto grego, havia um dualismo grego que ensinava que só o espírito é bom, a matéria é má. Então não havia problema o que você fazia com o corpo, não interessa o que você fazia com o corpo. Paulo vai dar tanta importância ao corpo, que ele vai dizer que esse corpo seu, se morrer, for cremado, na ressurreição, essas cinzas vão se recompor e formar novamente o corpo, e alma e corpo irão para o céu. Deus valoriza tanto esse corpo, que Ele vai usá-lo na eternidade, assim como Jesus desceu sem o corpo, mas voltou para lá com Ele, que nunca mais vai se desfazer dele. O nosso corpo, apesar de ser glorificado, nunca se desfará de nós. Como é que não tem importância o corpo? Pergunta: macho, tem um aí ainda? Belisca nele, se ele falar, ai, belisca. Cadê o macho alfa? Eu sou da época, Paulo César, o César vai saber. Eu sou da época que meus heróis eram Charles Bronson, Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger. Sabe quem que são suas referências hoje? Justin Bieber. Eu sou da época que homem apagava charuto na língua, meu irmão. É macho, meu irmão. É homem raiz, meu irmão. Só as mulheres estão rindo, por que será? Sabe o que o Elder, sabe o que a mulher do Paul Washer diz? Char Washer: se você soltar leões na América para comer homens, eles morrerão de fome. Raça em extinção. Presta atenção. Você sabe usar o seu corpo? Você ensina seu filho a usar o corpo dele? Sua filha como usar o corpo? Você já disse, filhinha, filho, o seu corpo é templo, casa, morada do Espírito Santo. E os membros desse corpo devem ser usados como instrumento de justiça, que promovam santidade, o avanço do reino e a glória de Deus. Essa é a finalidade do seu corpo e dos membros que o compõem. Como nós usamos o corpo na prática, que o Paulo está dizendo aqui? Cada um de vós sabe usar o corpo, não em desejo de lascívia. Primeiro, não entregar o corpo a qualquer um. Não entregue o seu corpo às prostitutas. Não entregue o seu corpo, menina, aos seus namorados. Não entregue o seu corpo à pornografia, a videochamadas. Não entregue o seu corpo aos computadores e celulares. Preserve o seu corpo. Segundo, não use o seu corpo para coisas imorais. Que esse negócio de postar foto sem roupa, de biquíni com 3% de tecido, e postar, guarda teu corpo para o teu marido ou para tua esposa. Não usar, cuidado com a tua nudez, cuidado com exposições que incitam pensamentos imorais. Não tem nada a ver com legalismo aqui não. Não vem pôr essa pecha em mim não.
Ou você concorda que tem que andar pelado? Já estamos nessa fase? Se nós estiver nessa fase, já vou preparar para o arrebatamento. Terceiro, não permitir que ninguém toque nele, ou seu marido, esposa presente, ou seu marido, esposa futuro. Ninguém tem autoridade de tocar no seu corpo, acariciar seu corpo, ver a nudez do seu corpo, excitar o seu corpo. Ninguém, exceto sua esposa ou seu marido. Quarto, não estimulá-lo sexualmente sem poder supri-lo legitimamente. Carícias, imagens, palavras. Pelo contrário, usando de maneira santa e honrosa. Aí Paulo vai dizer no 5, não como gentios, pastores. São os gentios, são os ímpios que fazem dessa forma, e a igreja está se associando a isso. Nós não temos o mesmo padrão, meu irmão, nós não temos a mesma ética de um povo sem Deus, não como os gentios que estão envolvidos em lascívia. Lascívia é toda a forma desenfreada de desejos imundos. Tudo bem eles não conhecem a Deus, mas nós sabemos qual é a vontade de Deus. Use o seu corpo para promover a glória de Deus. Estou terminando. Não olhe no relógio. Cada vez que você orar, eu vou aumentar 15 minutos a mensagem. Aí você vai ver com o homem aqui, ó. Verso 6. Eu nem estava lembrando, eu falei, foi lá no relógio. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude. Defraudar que é enganar seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, testificamos claramente é vingador. Vamos lá. E nessa matéria, e nesse assunto, olha como é que a sabedoria do Espírito Santo inspirando Paulo. E nesse assunto, sexualidade, ninguém engane o outro na tentativa de tirar proveito sexual. Crentes dentro da igreja. O que é defraudar? É um casal de namorados onde o namorado engana ela, distorce a verdade com o fim de ter relações com ela. Segundo, é coagir usando de falácia. Como você vai aguentar tanto tempo? O que tem? Depois Deus perdoa, vamos. Ou é consumir pornografia antes, durante e depois da relação, pensando em outras pessoas, levando a imundícia para o leito conjugal. E Paulo está dizendo, não distorça a Bíblia para satisfazer o seu desejo, é pecado e pronto. É usar de chantagem, ameaças, mentiras, com o fim de satisfazer sexualmente, de maneira ilícita. Paulo está dizendo, ninguém defraude o seu irmão. E quanto tem isso na igreja, meu Deus do céu. Não faça isso, jovem. Se o rapaz está te seduzindo a fazer isso, larga ele. Isso é filho de Belial. Se é a menina, então, papai do céu, chuta que é laço, não é assim que a música fala? De vez em quando eles compõem algumas coisinhas, né? Chuta que é laço. Por fim, agora eu termino, só que o fim tem 5 tópicos. Paulo fala das razões para se manter puro, e por que não se envolver com práticas, e ele dá 4 razões, ok? Eu vou terminar com 4 motivos, por que temos que nos manter puros, e por que não se envolver com práticas sexuais ilícitas. Primeira razão, porque Cristo é vingador disso. Verso 6, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Presta atenção, essa palavra vingador só aparece 2 vezes na Bíblia inteira. Uma é aqui, e a outra em Romanos 13, quando Paulo vai falar da autoridade, que diz o quê? Em Romanos 3, que não é em vão que Deus traz autoridade.
porque ela é vingador de Deus para castigar o mal. Aparece lá em Romanos 13 e aqui em 1 TS 4. Para dar ideia do que essa palavra no grego, vingador, aquele que dispensa julgamento, aquele que inflige punição. E isso aqui aponta para duas coisas: como Deus trata o pecado sexual. Primeiro, mostra a gravidade do pecado de imoralidade sexual. Mostra que Deus considera esse pecado. Mostra que Deus não faz vista grossa, não acha esse pecado de pouca importância e coloca na categoria de pecados que merecem juízo. Se você acha que isso é bobagem, uma carícia é bobagem, uma massa é bobagem para a cama, é bobagem consumir, é só uma foto, é só um filme, Deus considera grave esses pecados. Aí o que ele vai dizer? Não quer ser punido pela autoridade? Teme. O que ele está dizendo aqui? Deus tem que ser temido por esse tipo de pecado. Eu sei que se acostumou com esse Deus gordo, vestido de vermelho, que faz ho, ho, ho. Mas o Deus da Bíblia, o que ele tem vermelho, são os olhos como chamas de fogo. E o manto salpicado de sangue. Mas não é o sangue da redenção, é o sangue que ele pisa o lagar de uva do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é vingador. Segundo, a prática desse pecado revela a inconversão de muitos, e a punição tem como fim remover essa imundícia da igreja de Cristo. Esses fornicadores transfigurados de crentes, esses adúlteros transfigurados de crente, esses lobos no meio das ovelhas para molestar e abusar delas, o Senhor há de removê-los do nosso meio. Mas o texto também se refere a crentes, e nesse caso, a justiça se manifesta como disciplina. Se nós rejeitarmos isso, irmãos, nada está oculto a Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Segunda razão, são 4, para fugir da moralidade. Ela é contrária à nossa vocação. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Chamou aqui carrega o mesmo sentido de salvou. Cristo morreu na cruz, não só para nos livrar da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. Nesse sentido, no propósito de Deus que nos chamou, não inclui a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é oposta ao nosso chamado, não é compatível com a nova vida. O chamado é para ser separado, justo, santo, e a imoralidade sexual não se encaixa na vocação, no nosso chamado, na nossa nova vida. Não pode haver compatibilidade de um justo com esse tipo, esse estilo de vida, é incompatível. Olha 1 Pedro 1,15 falando do chamado. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Terceiro, 2, estou acabando. Terceira razão para rejeitar a imoralidade: isso não vem de homens, vem de Deus. Verso 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha que grave isso, meus irmãos. Quem ignorar essa ordem de ser santo, quem rejeitar essa ordem, não está me rejeitando, pessoa de Deus. O termo grego para rejeitar é desprezar. Quem rejeita o ensino de ser santo e se entrega à imoralidade, despreza o próprio Deus. Quem vive nas camas imundas, nos sites imundos, quem tem uma vida dupla dentro da igreja, está desprezando a Deus. Fim. Quarta razão,
Por que eu tenho que rejeitar a imoralidade? E tem que ser santo? Porque nós temos recursos para cumprir isso. Nós temos poder para isso. Verso 8. Quem rejeita essas coisas não rejeita homem, sim Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O grego aqui, vos dá o Espírito, está presente em vós. O termo grego está no presente para denotar algo constante. Deus, por que você não precisa ser escravo dessa imundícia? Por que você pode vencer a imoralidade sexual de toda a ordem, de todas as classes? Por que você pode ser santo? Porque Deus entregou o Espírito Santo para estar em você, habitar em você, morar em você. E Deus continuamente está trabalhando em você, através do seu Espírito, para te tornar santo. Santo, santo. O que é isso, irmãos? Vocês podem resistir a esses desejos. Romanos 8,13: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no Espírito. Efésios 5,18: não embriagueis com o vinho que é a dissolução, mas enchei-vos do meu Espírito. Paulo está dizendo, por que você pode ser santo e vencer a imoralidade? Assim como um bêbado que bebe pinga, cachaça, e bebe tanto, de modo que o álcool domina todo o ser, todas as faculdades dele. O Senhor diz, vocês possuem o Espírito Santo, e à medida que se tornarem cheios, e mais cheios, e mais cheios, Ele vai dominar cada movimento, cada pensamento, cada ação, e vai refrear o mal, resistir à tentação, mortificar o pecado sexual, e tornar vocês santos. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, como santo é o Senhor. Glória a Deus.